Meus amigos, há um ponto no vosso corpo que quase nenhum médico menciona em consulta. Um ponto pequeno, do tamanho de uma moeda, que está a ser ignorado por vocês há décadas. E esse silêncio tem um preço muito alto. Porque enquanto dormem, enquanto trabalham, enquanto passam horas sentados no carro ou no sofá, alguma coisa está a passar-se ali, lá dentro, em silêncio, invisível, sem dor, sem aviso. E quando o resultado finalmente aparece, a maioria dos homens não liga uma coisa a outra. Acha que é da idade, acha que é normal, acha que chegou a hora de aceitar. Mas não é nada disso. O que se está a passar convosco tem uma causa muito específica, tem nome, tem uma localização exata no vosso corpo. E mais importante, tem solução. E essa solução começa a apertar um único ponto, durante 30 segundos. 30 segundos que a maioria dos homens passa a vida inteira sem descobrir. Mas antes de vos mostrar onde fica este ponto e o que acontece quando o pressionam corretamente, precisam de perceber por que é que o vosso corpo chegou até aqui. Porque se não perceberem a causa real, vão continuar a tentar resolver o sintoma e a ignorar o problema. E aí, nada muda. Por mais que tentem, por mais que gastem, por mais que esperem. Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Agora, voltando ao que precisam mesmo de saber. Existe uma narrativa que os médicos repetem, que os doentes acreditam, e que está errada na maior parte dos casos. Quando um homem com mais de 60 chega à consulta a dizer que a ereção já não é o que era, a resposta automática é quase sempre a mesma. Vamos lá ver como está a sua testosterona. Pede análises, espera pelo resultado, e na maior parte das vezes, o relatório vem completamente normal. Testosterona dentro do esperado para a idade. Nada fora do sítio, e o homem fica ali, a olhar para o papel, sem perceber nada. Se não é a hormona, então o que é? Sai do consultório sem uma resposta a sério, e vai-se embora com aquela sensação que corrói por dentro, a de que, se calhar, é mesmo irreversível, que já passou da hora, que o melhor que resta é aceitar. Só que não é. E a prova disto está exatamente naquilo que ninguém vos contou. O problema, na maioria dos casos, não está no nível da hormona no sangue. Está numa coisa muito mais concreta, muito mais física, muito mais tratável. Está em bloqueios circulatórios e nervosos que se foram construindo ao longo de anos, tijolo a tijolo, hábito a hábito, posição a posição. Um processo lento, sem dor, completamente silencioso, que vai comprometendo a comunicação entre o vosso cérebro e a região íntima, de uma forma tão gradual que nem se apercebem quando começou. Pensem assim. O vosso corpo tem tudo aquilo de que precisa para funcionar. As hormonas estão lá. O desejo está lá. A biologia está intacta. Mas há uma interferência a meio do caminho. É como um fio elétrico que foi sendo dobrado, amassado, comprimido ao longo de décadas. A corrente ainda existe. A fonte ainda funciona. Mas o sinal não chega ao destino com força suficiente. E o resultado disso, vocês já conhecem. A pergunta que ninguém faz é esta. O que é que está dobrado? O que é que está a comprimir esse fio? Onde fica esse bloqueio exatamente? E é precisamente aqui que a resposta muda tudo. Porque está num sítio ao qual, provavelmente, nunca prestaram atenção em toda a vossa vida. Daqui a pouco mostro-vos exatamente onde. Mas antes, precisam de perceber o mecanismo completo. Porque sem isso, vão apertar o ponto errado, da maneira errada, e não vão sentir absolutamente nada. Sempre que se sentam, os músculos profundos da pelvis começam a trabalhar. Sustentam o peso do tronco, estabilizam a bacia. Controlam a pressão interna. Isto é automático. Vocês não pensam nisto. O corpo faz por si. O problema é que, com o passar dos anos, sobretudo depois dos 50, estes músculos passam a ficar contraídos de forma crônica. Não é falta de força, é tensão. É um estado permanente de aperto, que se vai instalando tão devagar que vocês nunca sentem a mudança acontecer. Um dia, simplesmente, dão-se conta de que as coisas estão diferentes e não conseguem dizer quando é que mudaram.
E estes músculos, que ficaram cronicamente tensos, estão posicionados exatamente à volta dos nervos e dos vasos sanguíneos que controlam a ereção. Por isso, o que acontece? Funcionam como um torniquete. Apertam de fora para dentro, comprimem as artérias, que deviam estar livres para se dilatar, comprimem os nervos, que deviam estar a transmitir sinais com clareza. E quanto mais anos passam, mais este torniquete aperta, mais denso fica, mais difícil é de desfazer espontaneamente. E aqui está o dado que assusta a sério. Este processo não começou quando notaram o problema. Começou muito antes. Provavelmente tem décadas a passar-se dentro de vocês. Invisível, sem dor, a acumular resistência, milímetro a milímetro. Cada ano sentado horas a fio, cada má postura, cada tensão emocional não resolvida, foram acrescentando uma camada a mais a este bloqueio, até que chegou o ponto em que o sistema simplesmente deixou de conseguir compensar. E agora estão aqui, a querer perceber o que fazer. Já isto vos coloca à frente de 90% dos homens, que continuam a achar que é só da idade e que não há saída. Mas antes de vos mostrar o ponto exato e a técnica correta, precisam de perceber o que se passa ao nível das células, porque é esse entendimento que vos vai impedir de cometer o erro que a maioria comete, o erro que transforma uma técnica que funciona numa coisa completamente inútil. Depois dos 50 anos, o corpo começa a produzir menos de uma molécula chamada óxido nítrico. Se nunca ouviram falar dela, prestem atenção, porque é central para tudo que estamos a discutir. O óxido nítrico é o sinal químico que manda as artérias relaxarem e dilatarem-se. Sem ele em quantidade suficiente, as pequenas artérias que abastecem o tecido erétil simplesmente não conseguem abrir-se como deveriam. É como tentar empurrar uma grande quantidade de água por uma mangueira meia entupida. A pressão existe, mas a passagem está reduzida. O resultado é sempre o mesmo: menos firmeza, menos resposta, menos consistência. Ao mesmo tempo, pequenos depósitos microscópicos começam a acumular-se nas paredes internas dessas artérias. Não é nada que apareça nas análises como doença cardiovascular grave. É subliminar, mas é suficiente para reduzir o diâmetro do vaso, para deixar as paredes menos elásticas. Para diminuir a capacidade que o tecido tem de se encher por completo e de se manter assim durante o tempo necessário. E os nervos também mudam. Os nervos que transmitem os sinais de excitação ficam mais lentos. Não param de funcionar, mas demoram mais a disparar. E quando disparam, o sinal chega mais fraco, mais vulnerável a qualquer interferência, mais fácil de ser bloqueado pela tensão muscular, pelo estresse mental, pela fadiga acumulada. Agora juntem tudo: músculos tensos a comprimir vasos e nervos, artérias que não dilatam bem, sinais nervosos mais lentos, produção reduzida de óxido nítrico. Percebem que não é um problema isolado? São 4 fatores a trabalhar em conjunto, a somar-se, a amplificar-se. E há um quinto fator que multiplica tudo e que quase nunca é mencionado com a clareza que merece. Mas esse explico daqui a pouco. Porque antes precisam de conhecer o ponto. Porque sem o ponto, o resto não funciona. Digam-me nos comentários de que parte de Portugal estão a ver este vídeo, porque o que vejo é que isto afeta homens em todo o país, do Minho ao Algarve, e a maioria ainda pensa que está sozinha nesta situação. Não estão, nem por sombras. Entre a base do escroto e a abertura posterior do corpo, existe uma pequena zona de tecido, na qual a maioria dos homens nunca reparou, nunca tocou, nunca considerou relevante para nada. Esta zona chama-se períneo. E por esta região minúscula passam estruturas absolutamente fundamentais para tudo o que envolve a função erétil. Passa um nervo chamado nervo pudendo. Este nervo é o responsável por levar os sinais de excitação do cérebro até a região íntima e de volta. É ele que coordena toda a resposta de ereção, ao nível nervoso. Quando este nervo está comprimido pelos músculos à volta, os sinais chegam atrasados, chegam fracos, chegam distorcidos. E o corpo responde mal, responde devagar. Por vezes, simplesmente não responde. Passam também pequenas artérias, que levam o sangue oxigenado diretamente para a base do pênis. Estas artérias precisam de estar livres para se dilatarem.
Qualquer compressão exterior, como a que os músculos tensos provocam, reduz drasticamente a quantidade de sangue que consegue chegar lá e a velocidade com que chega. E há ainda uma rede de músculos que controlam a quantidade de sangue que entra no tecido erétil e quanto tempo lá fica. Se estes músculos estão em espasmo crônico, não conseguem fazer isto com precisão. O resultado é uma ereção que talvez apareça, mas não se mantém com firmeza, que não chega à intensidade que devia, ou que, simplesmente, não responde quando vocês mais precisam. Por isso, quando se pressiona o períneo da forma correta, durante 30 segundos, com a técnica adequada, aquilo que estão a fazer não é magia. Estão a enviar um sinal direto a este sistema todo. Estão a dizer ao sistema nervoso que aqui é seguro relaxar. Estão a desfazer, fisicamente, a tensão que aprisionou nervos e artérias durante anos. Estão a reabrir uma passagem que ficou apertada durante muito tempo. Muitos homens descrevem uma sensação de calor que se vai espalhando pela região, logo nos primeiros minutos. Outros sentem uma plenitude, um peso diferente, como se algo estivesse a acordar depois de muito tempo a dormir. Não é uma ereção imediata, é o corpo a lembrar-se de como se prepara para funcionar. E esta sensação, quando acontece pela primeira vez, é difícil de descrever, porque muitos homens simplesmente já não se lembravam como era senti-la. Mas aqui está o sítio onde a maioria se engana, e este erro é o responsável por tantos homens experimentarem a técnica uma ou duas vezes, não sentirem resultado e concluírem que aquilo não funciona com eles. Apertar com força não acelera nada. Fazer à pressa, sem respiração consciente, é basicamente desperdiçar todo o gesto. Porque aquilo que estão a tentar fazer é convencer um sistema nervoso, que passou décadas em estado de alerta, a finalmente relaxar. E os sistemas nervosos não relaxam sob pressão excessiva. Não relaxam à pressa. Não relaxam quando o resto do corpo ainda está contraído. A técnica começa antes de se tocar no ponto. Sentem-se numa superfície firme, uma cadeira de madeira ou de plástico rígido. Não pode ser sofá macio. Não pode ser uma poltrona reclinável, porque precisam de sentir, com precisão, onde estão a apoiar a pelvis. Numa superfície mole, pede-se a geometria e pede-se o acesso. Usem 2 dedos. Localizem o ponto no centro da distância entre a base do escroto e a abertura posterior. Vão sentir uma ligeira reentrância ali, como um espaço entre 2 grupos musculares. Não precisam de fazer pressão intensa. É uma pressão firme e gentil, como quando carregam num ponto de tensão no ombro tenso, para o desfazer. Agora, a parte mais importante de toda a técnica. Antes de aplicarem qualquer pressão, respirem pelo abdômen. Coloquem a mão na barriga. Inspirem pelo nariz e sintam a barriga expandir. Soltem o ar pelo nariz e sintam-na contrair. 3 segundos a inspirar, 3 segundos a expirar. Façam isto durante 1 minuto, antes de começarem a pressionar. Isto não é um ritual, é fisiologia pura. A respiração abdominal profunda é o ativador direto do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo relaxamento, pela digestão e pela excitação sexual. Enquanto o sistema nervoso simpático, o de luta e fuga, estiver ativado, a ereção é biologicamente impossível. O organismo simplesmente não envia sangue para a região íntima quando interpreta que está sob ameaça. E a respiração superficial, pelo peito, que é como a maioria dos homens com mais de 60 respira automaticamente, mantém este estado de alerta ativo durante o dia inteiro, sem que se apercebam. Com a respiração estabelecida, apliquem a pressão no ponto. Firme, constante, sem pulsar. Mantenham durante 10 segundos, a respirar conscientemente. Depois façam movimentos circulares muito lentos, como se estivessem a derreter um nó de cera quente, com o dedo. Não é uma massagem rápida, é pressão circular lenta, quase meditativa. Continuem durante 30 segundos no total, sem pressas, sem força excessiva. O que acontece ao nível fisiológico nestes 30 segundos é real e medível. O pavimento pélvico começa a libertar a tensão crônica. Os vasos dilatam-se ligeiramente. O sangue começa a circular com mais liberdade até onde precisa de chegar. O nervo pudendo fica menos comprimido e mais responsivo. Alguns homens sentem formigueiro,
como se um membro adormecido estivesse finalmente a acordar. Outros sentem calor. Outros sentem um peso diferente na zona. Tudo isto são sinais positivos. É o corpo a reagir à desobstrução. Pode haver alguma sensibilidade nos primeiros dias. Isso é normal e esperado. Estão a dar atenção a uma zona que ficou tensa e esquecida durante anos. Mas dor aguda é sinal de que estão a fazer pressão a mais, ou no sítio errado. Dor aguda significa parar imediatamente e ajustar. Agora, o quinto fator, aquele que mencionei antes e que amplifica tudo em silêncio, é o estresse crônico. Não é o estresse pontual de um dia mau que passa com o fim de semana. Estou a falar do estresse que se tornou o estado base do vosso organismo. O estresse que está tão normalizado que vocês já nem percebem que estão sob ele. O cortisol cronicamente elevado faz 3 coisas devastadoras à função erétil. Reduz diretamente a produção de óxido nítrico. Diminui a sensibilidade dos nervos periféricos, incluindo os da região íntima. E mantém o sistema nervoso simpático ativado de forma permanente, sem descanso a sério. Quando o simpático nunca desliga por completo, o parasimpático nunca assume o controle de forma plena. E sem o parasimpático a dominar, a resposta erétil não acontece com qualidade. Pode até aparecer, mas vai-se embora depressa, ou não chega com firmeza, ou simplesmente desaparece no momento em que mais importa. E é exatamente aqui que preciso de vos chamar a atenção para uma coisa que vai para além da técnica. Existem erros silenciosos que os homens com mais de 60 cometem todos os dias, achando que se estão a cuidar, quando na verdade estão a danificar a próstata e a comprometer a função íntima muito antes de qualquer sintoma aparecer. Erros que parecem completamente inofensivos, mas que vão acumulando dano microscópico ao longo dos anos. Erros que vão aparecer mais à frente. A questão é apenas quando e com que gravidade vão chegar. O guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Está lá, sem custo. Vejam antes de continuarem. Porque o que está nesse guia complementa diretamente aquilo de que estamos a falar aqui. E pode mudar o rumo de como vão envelhecer. Podem fazer a técnica todos os dias com precisão, no ponto exato, com a respiração certa, e ainda assim avançar lentamente, se os sabotadores invisíveis estiverem a trabalhar contra vocês nas outras horas do dia. E estes sabotadores são tão comuns que provavelmente já estão presentes na vossa rotina neste momento, sem que dessem por isso. O primeiro é ficarem sentados durante períodos longos, sem interrupção. O pavimento pélvico, nessa posição, aprende a permanecer contraído. Torna-se um padrão permanente. E quando se levantam, os músculos continuam tensos. Porque o sistema nervoso já se esqueceu de como é relaxar por completo aquela zona. É como apertar um cinto de couro molhado e deixá-lo secar nessa posição. Depois, é muito mais difícil afrouxar. A postura, ao estarem sentados, também importa mais do que parece. Se afundam o cóccix contra a cadeira, estão a comprimir o períneo diretamente contra a superfície. Estão a sentar-se, literalmente, em cima do ponto que estão a tentar libertar. Durante horas, todos os dias, durante anos. O segundo sabotador é a respiração superficial automática. Uma respiração curta, no peito, mantém o corpo num estado leve de alerta constante e suave. Não ao nível do pânico, mas suficiente para que a região íntima fique permanentemente em segundo plano, no organismo, durante o dia. O terceiro é a postura geral do corpo. Ombros para frente, cabeça projetada, coluna curvada. Isto comprime os nervos pélvicos, encurta os flexores da anca e cria uma cascata de compressões que vai a chegar diretamente à região íntima. Cada hora nesta postura acrescenta resistência ao sistema que vocês estão a tentar desbloquear. O quarto sabotador é a hidratação insuficiente. Quando bebem pouca água, o sangue fica literalmente mais espesso e menos eficaz a circular pelos vasos mais pequenos, que são exatamente os vasos que abastecem o tecido erétil. E o álcool à noite agrava este problema de forma exponencial. Desidrata, inflama, interfere com a comunicação nervosa e compromete a qualidade do sono, de uma forma que a maioria atribui à idade,
quando na verdade é inflamação e desidratação combinadas. Estes sabotadores são todos reversíveis. Levantarem-se e caminharem 5 minutos por cada hora sentados é o suficiente para soltar a pelvis e para sinalizar ao sistema nervoso que não há imobilidade forçada. 2 minutos de respiração abdominal intencional antes de se deitarem mudam o estado do sistema nervoso antes do sono. 60 segundos de alongamento dos flexores da anca por dia desfazem horas de compressão acumulada. Um copo de água a mais entre as refeições mantém a viscosidade do sangue num nível que permite a circulação eficaz. Reduzir o álcool à noite remove uma camada de inflamação que está a trabalhar contra tudo aquilo que estão a construir durante o dia. Cada um destes gestos, sozinho, tem um efeito mensurável. Combinados, mudam o estado base do organismo ao longo de semanas, e quando esse estado muda, a técnica do ponto torna-se exponencialmente mais eficaz, porque agora já não estão a remover um bloqueio de manhã e a recriá-lo ao longo do dia. E aqui está o que acontece quando os resultados começam a aparecer. Vai muito para além do físico. Quando um homem se apercebe de que o próprio corpo está a responder, que o declínio não é uma sentença definitiva, alguma coisa muda profundamente na forma como ele se relaciona consigo mesmo. Boa parte da disfunção erétil em homens com mais de 60 tem uma componente de ansiedade de desempenho, que se instala logo a seguir ao primeiro problema físico. Tiveram um episódio mau, ficaram apreensivos. Da próxima vez, a apreensão cria uma tensão que sabota o resultado, antes mesmo de começar. O problema físico criou ansiedade. A ansiedade piorou o problema físico. O ciclo fecha-se e começa a alimentar-se sozinho. Quando o corpo começa a responder de forma diferente, mesmo que de forma subtil, esta apreensão perde força. O parasimpático consegue dominar com mais facilidade. A resposta física melhora. O ciclo passa a girar no sentido oposto. E é por isso que a consistência importa mais do que a intensidade de qualquer gesto isolado. É o corpo a perceber que este cuidado não é um desespero de uma semana. É uma nova forma de se relacionar com a própria saúde. Lembrem-se de uma coisa: a nossa geração, dos que passamos dos 60, trabalhamos toda a vida. Demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante tantas décadas, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos, para sermos companheiros, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer. Não é um luxo, é dignidade. Não estão estragados, estão bloqueados. Bloqueio muscular, nervoso, circulatório. E esse bloqueio tem uma solução específica, localizada, tratável. Agora sabem exatamente onde está e como desfazer, de forma consistente e progressiva. Se este conteúdo fez sentido, se pela primeira vez sentiram que alguém vos estava a explicar, a sério, o que se passa com o vosso corpo, sem rodeios e sem vergonha, então já percebem aquilo que este canal faz. Os homens com mais de 60 merecem ter acesso a informação de qualidade sobre o próprio corpo. E enquanto esta conversa não acontecer nas consultas de rotina, é aqui que ela vai acontecer. Subscrevam o canal, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que precisam de ouvir. Cuidem-se, tenham um dia com muita saúde.